E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react. Bora lá, bora lá. Olá, senhores nobres de Chique Chique, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de mais uma doação de um japa solitário. E eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, espero que se encontre bem. Agradeço o seu último assunto de vídeo que fez a respeito da minha doação, e sem mais delongas eu queria te pedir uma ajuda. Sim, eu sei que você sempre diz que não gosta de dar conselhos porque a responsabilidade recai sobre você, e eu te entendo perfeitamente. Mas entretanto, todavia, eu estou passando por um momento importante da minha vida e não sei a quem recorrer. Eu estou de saco cheio de morar na casa da minha mãe e do meu padrasto, e quero meter o pé de lá o mais rápido possível para ir morar sozinho, onde eu não tenho que aturar reclamação de ninguém. Bom, eu, Mister Darkness, moro aqui com a minha mãe. E apesar de algumas reclamações dela, eu vou continuar aqui, porque sinceramente lascaram a economia e eu que não sou doido de deixar as coisas pior. Também cair fora do CLT e só trabalhar com criação de conteúdo pela internet. Não sei se você lembra da minha primeira doação que te fiz, mas eu mencionei que estou trabalhando como artista digital focado na criação de quadrinhos 3D de conteúdo adulto. E bom, muita coisa mudou desde que te mandei a minha primeira doação até agora. Eu consegui expandir meu trabalho, conseguir mais apoiadores no meu Patreon e no Subscribestar. E também expandi minhas tiers, que vão agora de $5, como eram antes, até $50 por mês, sendo que quem assinar o conteúdo de 50 ganha acesso antecipado a várias páginas das minhas comics. É que legal, o cara tá conseguindo progredir. É o seguinte, cara, você tem que sair daí, mas como o seu trabalho é digital, a dica que eu dou é: vá morar numa cidade pequenininha onde o custo de vida é baixíssimo. Vá morar em cidade pequena que o custo de vida é baixo. Porque se o seu trabalho é digital, você pode fazer ele de qualquer lugar. O lógico a fazer é ir morar no lugar mais barato que tiver. Sabe? Eu aqui, Mister Darkness, eu moro numa casa que o aluguel tá R$ 400. E tô feliz da vida, porque é o que o meu orçamento consegue. Ah, e falando em comics, eu também expandi o número delas e atualmente estou trabalhando em 3 comics, sendo que 2 já estão no segundo capítulo com quase 200 páginas cada. Vou deixar o link da minha pasta no Mega Cloud como um presente para você para você ler todas as minhas páginas que eu publico nas minhas redes semanalmente. Porra, ganhou uma coisa boa, hein, Coruja? Tá aí, ganhou um negócio valioso, hein? Fique à vontade para se deleitar com os mais diversos conteúdos que produzo. Bom, obviamente não publique isso no seu... Porra, pelo amor de Deus, você é doente da cabeça, eu vou publicar essa porra no meu canal, caralho. Tá sacanagem. Obviamente não publique isso no seu canal, porque minhas comics possuem conteúdo sexual explícito e com temas um pouco tabu. Não quero que nossa corujinha australiana caia. Mas se quiser repassar para os seus assinantes da Corte das Corujas, fique à vontade também. Agora, voltando para o assunto principal, eu estava pensando em só viver disso, viver da produção de comics, já que eu descobri minha vocação e sinto muito prazer em fazer esse trabalho, que muito talvez pensem que é coisa para Gunner, que é viciado em pornografia, viciado em punheta, enfim, Gunner é o devasso pervertido digital, né? É o seguinte, quem usa esse termo aí, Gunner, é os woke preconceituosos. A pessoa usou Gunner, eu já sei que ela é uma fracassada. Eu já descarto logo. Atualmente faturam entre R$1.200 a R$2.000 por mês, aproximadamente $200 a $400 americanos. Tecnicamente uma merreca e nem muita coisa se for comparar com o meu CLT, que é exatamente esse valor, só que com os descontos. O preço médio dos apezinhos mais baratos aqui da minha cidade, Maringá, gira em torno de 650 a 1.300 e seria muito difícil eu tentar me aventurar a morar sozinho ganhando ainda muito pouco. Eu queria pedir logo demissão depois de me estabilizar e eu tenho uma meta de que quando eu conseguir faturar entre 3 a 5 mil por mês, que não vai demorar muito, eu já me mudar do ninho da mamãezinha pro meu próprio ninho. Mas enfim, Coruja, quais sugestões você poderia me dar? Como eu, um jovem de 23, que tá de saco cheio de um trabalho CLT merda, que faço há quase 4 anos, poderia sair da casa da Mamis e viver por conta própria, só vivendo de criação de conteúdo pela internet. Bom, então vamos lá, né? Vamos lá. Muito obrigado, Japa Solitário, pela doação e excelente assunto de vídeo. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link tá na descrição e no comentário fixado. Assim vocês ajudam demais o conteúdo a permanecer de pé e gratuito a todos os homens. E também podem mandar um relato, sugestão de tema, fazer perguntas e etc. Através desse processo. Vocês também podem ajudar o conteúdo gratuitamente, deixando um like, se inscrevendo, ativando as notificações, compartilhando o vídeo e, é claro, ficando à vontade na seção dos comentários, como sempre. E é o seguinte, cara, vamos lá. Eu acho que não tem problema eu dizer o nick dele, né? É bom até que vocês vão lá dar uma moral pro cara, né? Prestigiar o trabalho do cara.
O nick dele, né, o pseudônimo que ele usa para produzir essas imagens em 3D é Magic Dragon 3D. Vocês podem facilmente encontrar aí no Google, né? E cara, já vou dar até apelo pro Japa Solitário, que é uma coisa que a gente ensina no método do YouTube lucrativo, né? Que é um material que eu desenvolvi com o Caio e um outro cara que é editor profissional, o cara que inclusive faz os sites de vendas aqui do meu canal, dos produtos que eu faço aqui no meu canal, ele é editor profissional também e ele fez umas aulas lá e a gente tá falando sobre isso, né? Promoção de conteúdo através do YouTube. Se vocês inclusive quiserem ter acesso ao método do YouTube lucrativo, onde a gente ensina a criar um canal do zero, a monetizar o canal, a criar thumbnail, a você vender seus produtos ou serviços pelo canal, anunciar, fazer vendas, captar clientes, fazer promoção. A gente ensina tudo isso, cara. Até editar vídeo tá muito pesado, tá bem denso o negócio, tá muito bom. Você pode acessar no link na descrição e no comentário fixado, mas continuando. O Japa Solitário, ele pode fazer um canal no YouTube, como já vi muitos criadores fazendo, e ficar postando teasers, né? Uma coisa, obviamente, não mais 18, mas o começo de alguma história e ali gerando um interesse em quem tá assistindo no canal do YouTube. Você não vai poder botar, por exemplo, o Linktree, né, do seu conteúdo mais 18 na descrição nem no comentário fixado de nenhum desses vídeos, porque senão o YouTube derruba teu canal, mas você pode botar o mesmo nome que você usa para produzir o seu conteúdo mais 18, né, que no caso do Japa Solitário aqui é o Magic Dragon 3D. E aí, cara, tu vai... Veja, uma coisa que tá bombando, principalmente entre o público feminino, é justamente essas histórias, né, ficcionais feitas até por IA, tipo True Crime, tipo esses contos baseados em fatos reais. Os caras dizem que é baseado em fato real, mas não é porra nenhuma. É tudo gerado por IA, né? Situações realistas, entendeu? Quem fazia isso era o Logan, né? Um ouvinte aqui do canal que ele era dominador BDSM, né? Deu uns relatos engraçados. Era Sugar Daddy, o caralho. Fiz uma live com ele. Tá lá na corte, né? Porra, não pode dar esse mole, né? Deixei lá na corte das corujas, muito engraçado, cara. Eu botei até o título da live. BDSM, a sigla. Beta Dominador de Stacy de Menor. Pois é. Beta dominador de quê? Stacy de menor? Ah, meu Deus do céu. As ideias, cara. Ai, as ideias. Ai, as ideias. Ah, estou cercado de loucos. Cara, bizarro os relatos do maluco. Muito bom, muito gostoso, só zoeira. E ele tava falando que ele tava ganhando 15 pau, tá ligado? 15 mil reais com esses canais no YouTube, assim, de true crime. Tudo gerado por IA, foda-se. E a Caramba, 15 pau por negócio gerado por IA. Rapaz, tô fazendo conteúdo errado. maioria do público era feminino. Ah, o dominador da favela. Ah, um homem rico que ajuda uma mãe solteira que a filha tem deficiência. Sabe essas situações assim que atiçam a mentalidade feminina? E, cara, nem vou mentir, o Japa Solitário ele disse que cria 3D aqui meio com tabu, né? Porra, eu acredito que grande parte dos assinantes dele, uma boa quantidade, seja até feminina, tá? Muitos caras acham que não, quem consome esse tipo de conteúdo é só homem. Tudo pervertido, não sei o que. Cara, tem muita... Principalmente quando tem a ver, assim, com histórias com tabu, né? Cara, vai ver os best-sellers, os livros best-sellers da Amazon aí no público feminino, né? Puta que... Cara, os best-sellers do público feminino, cara, é só coisa... meio tabu mesmo, sabe? Só uns negócios bizarros ali. Meu Deus, cara. Que negócio bizarro. Teve um na gringa que eu tava vendo, cara, lá no Twitter, né? Que é o caso de uma mulher, assim, que ela tava passando por dificuldades financeiras e aí a amiga dela oferece um emprego numa fazenda de ordenha de minotauros, né? Nossa, esse daí era o que eu tava pensando, cara. Esse aí é que eu tava... Porque a mulher vai trabalhar lá no Glory Hole, o Glory Hole lá dos Minotauros, velho. E ela se apaixona pelo primeiro, cara. Pelo primeiro que aparece lá, ela se apaixona, cara. Meu Deus do céu, cara. Machos. Aí você já imagina a parada. Engraçado que os caras estavam mostrando ali um corte do livro, onde a guria tava assim, ela tava fazendo um gargaflex no Minotauro, né? Tomando porrada no Minotauro e na cabeça dela tava pensando, não, eu sou uma feminista, eu não posso me submeter a isso, eu sou uma feminista, e tomando porrada. Pra você ver como a fantasia feminina é essa, né? Ser tirada do feminismo e ser mogada, cara. Ser colocada pra baixo de depósito mesmo, né? Pra um homem poderoso e como o feminismo ele é um shit test, né? No fim das contas. E esse livro, se eu não me engano, como é que era o nome, cara? Morning Glory Milking Farm. Morning Glory. É porque por causa dos Glory Hole. Que é referência a Glory Hole, né? Pra quem conhece uma tag do pornô, que é aquele onde os caras botam o peru num buraco, assim, e as gurias vão lá fazer o trabalho, né? Então, esse romance é dessa porra. É um dos mais vendidos na Amazon, cara. Milhares e milhares de cópias, entendeu? Só de ver a capa do negócio você já fala, caralho, isso aqui é o demônio, é o satanás. Cara, vai ver as gurias comentando, os reviews, é muito engraçado, mano. Então, assim, tem gente ganhando uma nota, né? Ficando milionário. Sem meme, ficando milionário com essas porra aí. Porque o público feminino adora essas maluquices de tabu, de zoopio, de incespio,
e o caralho. Pedopia até envolve também um negócio sinistro, bizarro. Vocês acham que o homem é pervertido? Porra, tu tem que ver a mulherada. Mas enfim, né? Chega de Black Pill satânica, vamos falar aqui sobre a questão do nosso nobre Japa Solitário. Cara, essa é a questão, né? Vamos falar de uma maneira sóbria, de uma maneira honesta a respeito desse negócio de viver na casa dos pais, sair da casa dos pais e a questão de paz, né? Não paz. Paz de espírito. E outra coisa também, que é uma coisa que pesa muito na cabeça dos caras, o tal do julgamento social. Porque quando o cara ele vai chegando aos 22, 23, no mais tardar 25, ele já é mal visto se ele morar na casa dos pais, né? Mas a perspectiva. Porra, imagina eu que tô com 42 morando com a minha mãe. Mas não vou sair daqui, não. A perspectiva que eu tenho é sempre a perspectiva do utilitarismo, entendeu? Só que não do utilitarismo moderno, que é sempre servir alguém pra ter seu ego validado por outras pessoas. O utilitarista moderno, ele vai ser tipo um Ryan Santos da vida, né? O cara, por exemplo, que ele vai querer fazer grana e se mudar pra países onde ele vai conseguir fazer turismo sexual e comer mulher russa e chegar ao cúmulo, né? De postar um vídeo comendo uma GP, aquilo não é uma GP, né? Comendo uma GP russa lá, porra. Então você vê que ele é um cara utilitarista, né? Ele tá buscando a satisfação do próprio ego dele, mas não é de uma forma independente, né? Sempre através da aceitação social, mostrando que ele é foda, que ele tem carro, que ele venceu, que ele foi no TED Talks, que ele, porra, dá palestra, que ele come mulher branca russa e os caralho. Ele tá sempre tentando se satisfazer através dos olhos dos outros, né? Através da validação alheia. É uma coisa que eu não consigo fazer, cara. Eu não consigo me validar pelos olhos alheios, não, cara. Eu só me interesso pela minha própria opinião. Forma de egoísmo ele tá tendo o ego dele satisfeito, né? Ele tá se expandindo, mas ele não tá em total controle, porque no momento que ele começar se suponha, né, que o cara tá sendo repudiado e odiado, sei lá, ele perde a influência dele, ele perde o alcance dele, porra, ele perde o poder, porque o poder dele está na mão de outras pessoas. Claro, ele ainda vai ter dinheiro, né? Com certeza eu acredito que esse cara tem uma grande quantidade de grana guardada e tal, mas se ele começar, se as coisas virarem, né, se o jogo virar ali na validação, o castelo todo dele cai, né? Então, essa é a questão. A perspectiva utilitarista do ego que eu tenho hoje, ela é muito mais focada no indivíduo e em como ele vai conseguir satisfazer as próprias necessidades, independente de outras pessoas, entendeu? Ele vai reter o poder pra ele mesmo. Assim, nem se o mundo começar a odiar ele, se virar contra ele, ele vai perder o ambiente de tranquilidade e paz, né? E é isso. Aí eu gosto. Aí eu gosto. Essa ideia aí do Coruja, eu gosto. Isso que o homem, pelo menos acredito eu, deveria almejar. O propósito do homem é construir esse ambiente. E aí que eu digo ao Japa Solitário, cara. Se ele tá sofrendo dentro da casa dele, né, com o padrasto e a esposa não, cara, a mãe dele enchendo o saco demais, né? Se ele tá perdendo qualidade de vida a troco de talvez uma ajuda de custos e menos despesa e acima de tudo, né, uma coisa que eu percebi, uma zona de conforto. A coisa que eu percebi ao vir aqui pra Austrália, majoritariamente, foi a ausência da zona de conforto, né? Eu, como um bom baiano, sair da zona de conforto foi a parte mais complicada. Porque no Brasil eu vivia bem confortavelmente. Eu vivia bem na moral. Eu já tinha uma casinha bem construída ali, tá ligado? Alugada, mas porra, era minha. Pequena, mas era minha, tá ligado? Eu já tinha, porra, um quarto meio escritório ali que eu tinha montado, PCzinho gamer, um ambiente estético meio Blade Runner ali, com um LEDzinho safado, projetorzinho, porra, aquele que todo mundo tem, né? O HI300 safado que eu tinha comprado na AliExpress, imundo, porra, 150 prata. Mas eu praticamente nem assistia filme, porque aquela porra é um lixo pra assistir filme. Eu botava papelzinho de parede, tá ligado? Estilinho cyberpunk ali pra estilizar o quarto, meu ambiente estético tava montado, porra. Então, nossa, era muito confortável, a zona de conforto realmente era boa, eu vivia bem no Brasil. Só que o meu aqui, Mr. Darkness, eu vivo numa zona de conforto também. Porque eu consegui dinheiro suficiente para ter meu PCzinho, né? O meu monitor é uma TV de 42. Cada pessoa tinha a TV aqui na minha casa. Minha mãe tem a dela. O meu irmão, quando ele morava aqui, ele tinha a dele. Então, tipo, cada um tem o seu conforto aqui. Aí eu tenho o meu quarto aqui. É tudo montado do jeito que eu gosto. Então, eu tô numa zona de conforto. aqui eu tô montando a parada ainda, porque eu tô há poucos meses aqui na Austrália. Então, porra, eu tenho que arranjar um lugar próprio pra mim ainda, porque eu ainda tô dividindo casa e tal. Eu vou comprando minhas coisinhas aqui, eu já consegui pegar o meu notebook gamer, porque, bom, tem que ser notebook gamer, porque aqui a gente se muda muito, né? A gente fica andando de casa em casa e toda hora, porra. Aí o dono quer a casa, aí você encontra uma casa melhor, aí você tem que se mudar até de cidade, como eu fiz aí há poucos dias, por conta das questões do governo, enfim, é complicado. Então essa é a questão. Eu sei que não é fácil matematizar isso, mas é até possível botar no papel, sabe? É possível você numerificar isso. Tipo, aí eu vou dar uma meio que de autista aqui, mas é uma coisa que ajuda um tanto. É você fazer um tipo de gráfico
gráfico a respeito do quanto a sua situação está te servindo e qual o propósito daquilo que você está fazendo. Você está no emprego que você não gosta, que você queria mudar e tudo mais, mas você precisa estar ali por uma questão financeira, óbvia, né? Ou você está na casa dos seus pais ou morando com alguém por uma questão também financeira, ou porque talvez alguém da sua família precisa da sua ajuda, um pai velho, né? Uma mãe necessitada e tal. E aí você vai dar uma de autistão, no nível hard, e botar isso num gráfico, porque é interessante que você tenha uma visão daquilo, né? Material daquilo. O quanto o que eu estou fazendo é necessário para a manutenção da minha qualidade de vida. Me incomoda mais, por exemplo, eu ficar nesse emprego que me enche o saco ou eu ficar sem grana. É mais difícil e é mais útil para mim até este momento, tá? E é uma coisa que você tem que estar atualizando sempre. Sair de casa e construir o meu ambiente ou morar com os meus pais até então. Então, é uma visão de utilidade onde você vai descartar julgamentos alheios, entendeu? E você vai olhar única e exclusivamente para o que te serve. Pelo menos é assim que eu faço. Toda vez que eu tenho que tomar uma decisão importante, eu boto no papel. Porque para mim é mais fácil visualizar, entendeu? É meio autista isso? Porra, não vou mentir. Talvez eu tenha um Asperger. Não vou mentir também. Rapaz, você pode até ter, Coruja, essas coisas aí que você tá dizendo. Mas é bem utilitarista. Eu acho que é uma boa ideia. Eu não acho uma ideia ruim, não. Parece algo que seria, na verdade, até muito útil. Mas é uma forma de organização interessante. E aí você vai anotando os prós e os contras. Essa é a parte mais importante. Você vai mediar aquilo ali, né? Você vai medir, você vai botar na balança. Quais são os prós e quais são os contras de eu estar nessa situação ou sair dessa situação? Ao sair do Brasil, ao me mudar e ir para a Austrália, eu fiz exatamente isso. E eu percebi, porra, os prós de ir para a Austrália são muito maiores que os contras. E o pior, estar no Brasil tem mais contras do que prós. Daí eu tomei minha decisão, uma decisão que transformou a minha vida e eu saí fora, entendeu? Então, Bom, no caso dessa pessoa aí que fez a doação, como ele trabalha só digitalmente, eu não acho que seja necessário sair do Brasil. No entanto, seria uma boa se você conseguisse ir para um lugar que você pudesse receber em dólar, e dólar valesse muito. Eu acho que aqui mesmo, na América Latina, deve ter uns países que dê para viver barato e confortavelmente, cara. Sem pagar absurdo, sabe? O negócio é que, mesmo que você vá para qualquer outro país, como você trabalha digital, você tem que ir para um lugar que o custo de vida seja mínimo, sabe? Cidadezinha do interior, onde o aluguel é bem baixinho. É isso que você tem que se focar. eu fiquei ali uns anos, tá, estudando a Austrália, vendo as questões, as condições ali que estavam, me atualizando sempre a respeito de notícia e não sei o quê, e eu saí fora. Porque essa é a situação, entendeu? Tem vezes que estar com familiares é absolutamente insuportável, cara. Você morar com familiares é absolutamente insuportável. Bom, eu gosto de morar com a minha mãe. Se eu não morar com ela, provavelmente ela ia cometer uns atos ali que, sinceramente, ia fazer provavelmente eu perder minha mãe. Então, eu não posso me distanciar dela. Eu não quero correr esse risco, sinceramente, porque ela é meio... Eu prefiro nem dizer, sinceramente. Mas não é bom eu me distanciar dela, não. O meu irmão, como ele podia me deixar aqui, então ele deu logo fora. Mas eu não posso deixar ela totalmente sozinha, não. Onde vale muito mais a pena você dormir na rua do que passar aquela encheção de saco. Pai que bebe e é agressivo, mãe narcisista, porra, sei lá, mãe que fica levando macho pra casa, você tem é filho de mãe solteira e ela fica levando macho pra casa. Porra, e aí o macho bate nela, é escroto, e aí ela fica do lado do macho e fica contra você. Eu já vi esse tipo de coisa acontecer, tá ligado? Já recebi relatos e já vi esse tipo de coisa acontecer na minha vizinhança lá no Bostil. Meu irmão, um ambiente desse é satânico, entendeu? É satânico. Tem muitas situações que vale mais a pena você dormir na rua e falar foda-se mãe, foda-se pai, foda-se irmão, tio, caralho. Eu quero que todo mundo se foda. Então eu não tô na situação de ninguém, né? Eu não tô no microcosmo de ninguém, não tenho como saber. Então o cara ele tem que botar os prós e contras ali e balancear legal. De uma maneira hiper lógica, tá ligado? Hiper focada, completamente anti-emocional. Quando eu digo anti-emocional, muitos caras podem pensar que é uma coisa sociopata, né? E até psicopata. Não é assim. Eu digo não ficar comovido, entendeu? Não ter aquele nível de sentimentalismo. Então você dizer assim, cancelar completamente as emoções, zerar as emoções, meio que é impossível porque nós somos seres humanos. É impossível não sentir nada. Você vai provavelmente sentir talvez um remorso, talvez uma tristeza, uma ansiedade, um frio na barriga. Sentir é normal. Mas o que você não pode é deixar essas emoções moldarem a sua escolha, né? A sua decisão. Então é um negócio 100% lógico mesmo, 100% racional e tem que ser. Eu sei que é difícil, né? Fácil falar e difícil fazer, mas porra, é o que sobra, né? É o jeito. Isso vale até pra questões espirituais, pelo menos acredito eu. Tipo, porra, tua mãe tá na merda.
Tua mãe, cara, tua mãe diabética, sei lá, aí porra, amputou o pé, tá ligado? Teve que fazer uma cirurgia, tá de cama, tá na merda. Mas mesmo nessa situação, ela é absolutamente insuportável, ingrata pra caralho, só te xinga. E aí tu pensa, porra, minha mãe, bem ou mal, por mais que ela tenha me abusado, me sacaneado, mãe narcisista sacana, me abusou psicologicamente a vida inteira. Mas bem ou mal, ela me botou no mundo e me sustentou, né? Mas o foda é que agora nessa situação ela tá me custando mais paz do que nunca, mais qualidade de vida do que nunca, ela tá me custando mais dinheiro do que nunca. E isso tá atrasando o meu desenvolvimento, tá me fudendo em todos os sentidos. Então veja que o cara fica conflitado entre a questão espiritual dele, de tipo, porra, honrar pai e mãe. Suponhamos que estamos falando de um cara essencialmente cristão, né? É uma coisa que tá na Bíblia, honre pai e mãe para que seus dias sejam prolongados na Terra. O cara, querendo ou não, ele cresceu, né, do lado da mãe, é a mulher que, porra, criou ele, sustentou ele, e ele tem um certo apego. Meu irmão, não entra essa porra não, tá ligado? No caderninho ali do autismo, na folhinha da análise lógica, quer dizer, vai até entrar, eu diria que você pode botar como um dos prós ou contras ali, mas ainda assim não vai passar disso, entendeu? Tudo bem, pra não ser tão autista, vamos botar ali. Se vocês, inclusive, quiserem ter acesso ao método do YouTube lucrativo, onde a gente ensina a criar um canal do zero, a monetizar o canal, a criar thumbnail, a você vender seus produtos ou serviços pelo canal, anunciar, fazer vendas, captar clientes, fazer promoção. A gente ensina tudo isso, cara. Até editar vídeo tá muito, muito pesado, tá bem denso o negócio, tá muito bom. Você pode acessar no link da descrição e do comentário fixado, mas continuando. Questão da emoção, tipo, o quanto isso vai tirar minha paz? Essa é a questão. Acho que a palavra paz é o ideal, né? Porque eu, particularmente, sou um cara que eu odeio, absolutamente. A coisa que eu mais odeio no mundo é estresse, cara. Eu odeio qualquer coisa que tira a minha paz, entendeu? Então, na situação do Japa Solitário, não dando conselho pra ele, não dizendo assim, porra, vai lá, faz isso e tal, mas eu penso, o que me daria mais paz hoje? Ficar na casa dos meus pais ou ter um ambiente só meu? Porque construir um ambiente só pra si também causa bastante estresse, né? Mas depois, porra, você vai ter tanta paz quanto você conseguir ter, quanto você conseguir construir pra si. Então isso tem que ser levado em consideração. No caso, por exemplo, de um cara que, porra, tá tendo que cuidar da mãe porque a mãe tá na merda, mas é uma mãe escrotíssima, que fode a vida dele dia após dia, que mesmo precisando ainda humilha o cara, como já vi também acontecer na minha vizinhança lá no Bochil. Uma mulher que ela repudiava um dos filhos porque ele foi o único filho que ela teve com um playboyzinho cantor de sertanejo na década de 90, né? E esse guri, ele inclusive era amigo meu. Caralho, o guri todo complexado, viado, todo fudido por conta do abuso psicológico recorrente que a mãe fazia nele, né? Porque ele era o único filho que foi repudiado por ela desde a infância, porque o pai dele meteu o pé, entendeu? Simplesmente meteu o pé. Quando soube que ela estava grávida, meteu o pé. E esse foi o único homem que ela não conseguiu segurar, vamos dizer assim. Depois ela arranjou um outro beta, né? E esse outro beta botou mais 2 filhos nela e virou padrasto desse jovem aí, que era amigo meu. E dava pra ver que o moleque era todo complexado, cheio de problema, porque, assim, ele acabou fracassando na vida, né? Ele chegou, porra, aos 20 e tantos anos ali num subemprego fudido, né? E pulando de emprego em emprego, não conseguiu terminar estudo, justamente porque ele não tinha autoestima, porque ele não conseguia focar em nada, porque ele não tinha obstinação em nada, né? Ele não tinha foco, cara. Ele cresceu até com depressão, ansiedade, um pouco de esquizofrenia, justamente por conta dos abusos da mãe. E aí, por isso também o repúdio dela aumentou, porque ele foi o único filho que não teve, assim, um mínimo de sucesso, né? Os outros conseguiram, porra, um até casar, ter filho, porra, família e emprego estável e tudo mais, e aquele ali não. Daí ela ficou fudida, né? Chegou uma idade que ela ficou fudida, o padrasto cagando e andando. Quem cuidava dela, acho que ela pegou uma porra na garganta lá e ficou na merda, teve que fazer cirurgia, acho que foi um câncer, uma porra dessa assim que fumava. Daí quem cuidava dela era esse guri. E aí ele tava sempre falando, porra, tenho que sair de casa, porra, essa mulher, essa minha mãe, não sei o quê, mas ele ficava, né, dividido entre aquela questão da honrar pai, porque ele era essencialmente cristão, né? Um cara que até ia à igreja e tal, muitas das vezes até porque ele acreditava que ele tava atribulado, que a vida dele era perturbada por demônios. Eu acho que ele tinha, de fato, um nível de esquizofrenia. E ele queria sair de casa, tá ligado? Ele queria sair de casa, ele não queria mais viver com a mãe, mas ele ficava dividido entre aquela questão de, pô, honrar pai e mãe, não sei o quê, pô, a mulher que me criou, ela me abusou e tal. Aí fica bem difícil, viu? Aí fica bem difícil, viu? O sentimentalismo aí pode também bloquear qualquer tentativa que ele fizer, né? Nossa. Como é que fica, Coruja? O cara tava na Matrix dele, entendeu? Tava na Blue Pillzão e, porra, fazer o quê? Eu que não me metia, eu não dava pitaco, tá ligado? Eu só perguntava, eu chegava naquela da mesa que e falava, pô, cara, mas por que você não arranja um lugar pra si? E seus irmãos, e seu padrasto, não sei o que, foda-se, tá todo mundo foda-se, né? Justamente porque sabiam que a mulher não era flor que se cheire. Então, caralho, mãe narcisista, né? Mãe narcisista é bizarro, é um negócio assim que destrói a vida de um ser humano, tanto quanto, talvez até mais, um pai abusivo no estilo que mete a porrada e abusa sexualmente até dos próprios filhos, entendeu? É um negócio bizarro.
que o moleque nasceu todo complexado, cresceu todo complexado, viado, e puta merda. É um negócio que se eu tivesse... Eu não tenho inimigo, hein? Se eu tivesse o inimigo, eu não ia querer pro meu pior inimigo. Cara, inclusive, se essa é a sua situação, eu recomendo muito terapia, né? Que é uma situação pesada e tal, e a terapia, ela pode ajudar o cara a sair dessa situação e abrir a mente dele pra ele decidir exatamente o que ele quer fazer da vida. E um terapeuta que eu recomendo é o Plaiter Pontes, terapeuta focado na mente masculina, com um trabalho muito eficaz, baseado em evidências científicas e sem enrolação, direto ao ponto, tá? O negócio é feito para resolver o seu problema o mais rápido possível. Ele ajuda também com questões de vida sem sentido, depressão, ansiedade, um cara que não sabe o que fazer da vida, problemas familiares, traumas na infância, né, vícios também. Tudo isso ele ajuda a sanar na sua vida. Inclusive no link da descrição e do comentário fixado vocês podem ter acesso a um desconto e bônus que vocês só têm aqui através desse link e comentário fixado, tá? Então tenho que deixar esse recado justamente para caras que estão passando por uma situação muito pesada, uma coisa que eu recomendo porque é um assunto sério. Então é isso, entendeu? Se eu fosse aquele cara e eu tivesse na situação dele, o que eu faria? Eu botaria ali no papel e falava, porra, beleza, eu tenho meus vieses cristãos aqui, eu quero honrar minha mãe, embora ela tenha me feito muito mal, mas isso aqui vai ficar como um ponto, né? Um ponto ali no pró ou no contra do que eu quero analisar. E aí vai ter uma questão de peso, né? Existem certos prós e contras que têm mais peso do que outros. Então, na situação desse cara que era amigo meu, por exemplo, eu me perguntaria, porra, beleza, eu posso me arrepender ou ter muito remorso ou me sentir mal por abandonar minha mãe, mas isso vai tirar um pouco da minha paz, porque talvez me faça deitar minha cabeça mais pesada no travesseiro à noite. Talvez eu fique com peso na consciência, né? Mas esse peso na consciência vai tirar mais a minha paz do que ela, do que estar presente com ela, do que estar ajudando ela e tomar mijada, do que estar servindo a ela e ela ainda assim ficar dizendo pra vizinhança toda que eu não vale nada, que eu não sirvo de porra nenhuma, que eu fui o único que nasci errado, e ela ficar me desonrando na frente dos outros como ela fazia, né, gritando com ele no mercado. Porra, teve uma situação que foi brutal, cara. Foi ali que eu senti pena do moleque, né, porra, gritando com o moleque no mercado, ele, porra, derramou todas as frutas no chão, assim, e saiu andando, assim, porra, puto, né, quase chorando, deu pra ver que ele tava quase querendo chorar, foi bizarra aquela situação. Então eu penso, o cara pode ficar com peso na consciência, né, mas será que ele não consegue aguentar isso? Será que ele vai perder menos paz por conta desse peso na consciência do que ele perderia estando do lado daquela mulher? Porque, porra, é papo de morrer cedo, entendeu? É um estresse, uma humilhação que é papo de morrer cedo um negócio desse. Então eu tô usando esse exemplo extremo, né, que eu lembrei aqui, pra dar uma ilustrada aqui pro Japa Solitário e ficar também como uma perspectiva pra vocês, cara. O tal do livrinho autista, né, a folhinha lá de análise gráfica a respeito de ponderações e questões lógicas a respeito das decisões que você pode tomar na sua vida, é um bom exercício, eu acho. Você não precisa necessariamente fazer, você pode fazer isso meditando, você pode fazer isso tomando banho, dormindo na cama, olhando pro teto, né, quando você vai deitar. Enfim, é pensar, tá ligado? É simplesmente pensar. Particularmente eu gosto mais da questão gráfica, me organiza um pouco melhor as ideias, mas vocês que sabem. Então, senhores, muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui, um forte abraço, lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo, aqui é o Coruja e até mais. Pois é, as dicas do Coruja aí foram legal, foram bem interessantes. E a dica que eu, Mr. Darkness, posso dar é, se o seu trabalho for totalmente digital, você precisa ir morar no local que tiver o menor custo de vida e com mais benefícios. Eu aqui, meu trabalho é todo digital. Então, apesar de eu não ganhar muito, é o suficiente para eu ficar confortável e o meu custo de vida aqui é baixo. Então, eu dou essa recomendação para vocês. Em vez de fazer igual uma desenhista ali que eu vi, que estava pagando 2.500 de aluguel, eu tive que aconselhar ela, querida, você está no canto muito caro para o trabalho. O seu trabalho não exige que você esteja em nenhum lugar específico. Então, vá morar no lugar que o aluguel é mais barato. Aí ela foi morar no canto ali que o aluguel é só 500. Ou seja, ela passou a economizar 2.000 todo mês. É uma diferença grande para quem trabalha só digital. Então, a dica que eu dou para quem trabalha só digital é essa. Vá morar onde o custo de vida é menor. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Darkness. Um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!